stepped out into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart and hope for life spring with thee. So here I am to worship, here I am to bow. Here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether. Boa noite, espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Como você sabe, retomamos aí o nosso formato comum aí do nosso Quarta Convida. E obrigado por deixar nós entrarmos na sua casa, por você estar acompanhando no seu celular, de uma outra forma qualquer. Nós agradecemos por você estar dando essa abertura, para que nós possamos repartir com você e juntos termos esta Quarta Convida. Como você sabe, o objetivo aqui é falar de Jesus, do Cristo, o Cristo da cruz, Ele que é o único digno de ser honrado, venerado e adorado. A Ele seja sempre a glória, e Ele é o objetivo de nós termos o nosso Quarta Convida. Render a ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais do teu poder, mais da tua unção. Render a ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável,
teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais do teu unção, mais do teu poder. Muito bom. Eu estou aproveitando algumas mensagens, algumas reflexões do domingo anterior à gravação do Quarta Convida, para passar para você alguma coisa do que foi falado na reflexão no domingo, e para aqueles que estiveram no domingo, para relembrarem um pouquinho. E nesse último domingo que nós tivemos, o primeiro domingo do mês de fevereiro de 2023, falamos um pouquinho sobre buscarmos, adorarmos e servirmos a Deus com inteligência, com a razão. Vamos usar para isso uma base aí do texto do apóstolo São Paulo. Então esse é o tema da nossa reflexão deste Quarta Convida, servindo e adorando a Deus com inteligência, com a razão. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim por amor. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir
texto que eu vou usar como base está na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 12, e diz assim: portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo São Paulo escrevendo essa carta aos Romanos, capítulo 12. Culto racional. Esse é o culto racional de vocês. Por que usamos esse termo racional? Culto racional tem a ver com o raciocínio, com a mente. Quando nós falamos em raciocínio de mente, nós falamos de coisas plausíveis, de coisas comuns, de coisas razoáveis, vamos dizer assim. Então, aquilo que passa a não ser razoável, a sua mente, a sua inteligência, vamos usar essa expressão, ela passa a averiguar se aquilo tem um sentido ou não. Então, vamos dar alguns exemplos, porque eu acho que nessa área os exemplos falam mais forte. Eu estou numa janela no primeiro andar. Então, uma pressa muito rápida de sair daquele prédio, daquele local, e eu tenho que ou descer algumas escadas, 2, 3 lances de escadas, ou talvez o prédio tenha um elevador, uma rampa, uma escada rolante, ou então eu posso pular pela janela. Então, o que a razão vai dizer? Você vai com cuidado descer as escadas, que você vai com cuidado se servir de um elevador ou de uma escada rolante, mas a razão jamais vai falar para você pular daquela janela, porque você vai quebrar as pernas e pode vir até a morrer. Então, estou dando um exemplo aqui muito banal, né? Você está no meio da rua, está lá vindo de algum lugar, está com muita fome. Então você vê algumas pedras na rua, algumas pedras. Você fala: puxa, eu vou orar para que essas pedras se transformem em pão, já que eu creio na palavra e creio nos milagres, e eu vou comer essas pedras. Você ora, mas quando você aperta as pedras, elas continuam pedra. A tua razão vai dizer o quê? Não chega com isso perto da boca, porque você vai quebrar os dentes. Não é? Então, estou dando aqui alguns exemplos muito simples, comuns, até que uma criança vai entender. E o que isso tem a ver com o culto racional, com o culto da razão, com a inteligência? Isso tem a ver com experiências e muitas coisas que a gente ouve e vê acontecer no chamado meio cristão, no pseudo mundo cristão, no intitulado mundo cristão. Vemos muitas barbaridades que envolvem a questão da inteligência. Então eu marquei aqui algumas que a gente ouve falar muito. Alguém chega para vocês e fala: ó, vocês querem sair bem financeiramente, vocês têm que dar dinheiro para a igreja. Então, de repente, a tua fé, aquela fé vaga, que é a sua fé, não é a fé que Deus coloca no seu coração, ela pode até te impulsionar a fazer isso. A tua emoção pode te impulsionar a fazer isso, mas a tua razão vai dizer o quê? O que uma coisa tem a ver com a outra? E as pessoas, elas usam alguns textos. Olha, na Bíblia está escrito para provar a Deus, para ver se Ele não vai abastecer. Esse é um outro contexto, não é? Aqui o que eu estou colocando para vocês é a troca. Ou seja, eu tenho que dar para Deus para que Ele possa me abençoar. Eu tenho que oferecer para Deus para que eu possa ter em troca. Se não me engano, até no Evangelho do dia, não sei se o de hoje ou de ontem, fala alguma coisa disso. Você comenta alguma coisa sobre isso, essa questão das pessoas pedirem, não compreenderem aquilo que Jesus está fazendo, aquilo que Jesus está falando, e até o mesmo momento, o espaço em que eles estão. Ele estava no templo, o pessoal começando a vender, é o de hoje, né? Começando a vender coisas, então confundindo, né? Eu preciso cumprir sacrifícios para que Deus possa me abençoar.
Ah, mas isso está na Bíblia. Não, não tem na Bíblia isso. Você tem no Antigo Testamento exemplos que eram através dos animais, de um bolo, uma outra oferta voluntária, e eram ofertas que eram trazidas cerimonial, né? Em cerimonial, e isso no Novo Testamento está sendo substituído pelo corpo que você oferece a Deus, pela mente, pela renovação da mente, pelas suas emoções, o culto racional que você oferece a Deus, conforme o apóstolo fala aqui nessa passagem. Então nós vemos uma confusão muito grande, pessoas acham que tem que fazer sacrifício, e essas igrejas mais modernas, o sacrifício que elas mais pedem é o bolso. Você tem que fazer um sacrifício, tem que dar o que você não tem, não é? E aí a gente vê pessoas cometendo verdadeiras barbaridades, dando dinheiro. Eu já vi histórias de pessoas que deram todos os móveis da sua casa, pessoas que deram chave e documento do carro assinado, né? Então isso também tem muito a ver com a ganância, com a parte individual da pessoa. Por quê? Porque não usou a razão. E a razão, ela nos direciona à Escritura. A razão não é a razão pura e simples de um ser humano, mas é a razão, a busca racional daquilo que a palavra me ensina a fazer. Eu dei um exemplo. Eu tenho meus 2 joelhos comprometidos. Meus 2 joelhos são comprometidos. Um já sofreu até cirurgia. Então eu procuro um médico, um especialista, e ele vai passar aí alguns remédios, uma fisioterapia. Ele diz assim: olha, você pega um lugar de 1 metro mais ou menos de altura, e você pula, e pula de volta, pula no chão, pula de volta, que isso é um excelente exercício para você. E ele me fala para fazer isso aí. A minha razão vai dizer o quê? Esse cara quer consertar ou quer acabar de estragar os meus joelhos? A minha razão vai duvidar disso aí, e certamente eu não vou fazer isso. Por quê? Porque isso que certamente é uma instrução errada. Ah, mas foi o médico que falou. Mas ele falou uma coisa que vai acabar de estraçalhar os meus joelhos. Jamais vai ajudar. Ah, é para reforçar. Não, isso não é para reforçar, né? A minha razão vai falar: não faça isso, que vai acabar de estragar o que está bom. Então você vai procurar outros exercícios com muito menor impacto, uma coisa muito mais suave, para que você possa reforçar os seus joelhos, talvez fazer uma dieta, perder aí alguns quilos. Então isso é a razão. A razão me leva a duvidar daquilo que um profissional fala. E isso a gente vê muito, né, acontecer. As pessoas, o fulano lá falou para fazer isso aí. E às vezes o fulano não conhece o teu corpo. Então, o que vale para um, às vezes não vale para outro. E eu dou os exemplos. Os exemplos são as coisas mais práticas que nós temos quando a gente fala de buscar a Deus com inteligência, né? Alguns dizem assim: não, eu preciso passar horas e noites no relento para Deus falar comigo. Isso é muito particular. Às vezes é uma coisa que Deus fala para uma pessoa, para você no particular. Mas isso, a razão diz o quê? Eu preciso ir lá para mostrar um sacrifício, para fazer um sacrifício, para que Deus possa corresponder. A minha razão vai dizer o quê? Não, eu posso estar dentro da minha casa. Eu posso estar caminhando. E ali, naquela caminhada, eu vou conversando com o Pai. Eu vou conversando com o Eterno, com o Criador. Por quê? Porque isso sim a palavra me ensina a fazer. Isso sim a palavra me ensina, que é uma garantia da presença e da direção dEle. Então, pessoas às vezes passam longos momentos, né? Não é errado, mas também, racionalmente pensando, não é fazendo isso que Deus vai te ouvir. Deus te ouve numa aflição, num momento qualquer da sua vida, está dentro de uma condução, de um automóvel, sei lá, num leito hospitalar. Você não vai ter condições de fazer outra coisa, a não ser ter uma ligação espiritual com o Criador de todas as coisas e com o Cristo que você acredita que é o Senhor e Salvador da tua vida. E a gente pode dar muitos exemplos, né? Preciso dar dinheiro para os pobres. Tem muitas religiões que trabalham nisso. Dar dinheiro para os pobres, você fazer bem ao próximo, isso é um princípio do cristão. Mas isso não vai te trazer retorno em nada. Não, se eu não der aos pobres, Deus não vai me abençoar, não tem nada a ver. Isso são princípios que você vai aprendendo e vai aplicando de forma natural, não é? Vir à igreja, preciso vir à igreja todos os dias da semana.
quando você se sente obrigado a fazer isso, quando aquilo passa a ser algo obrigatório, perde o valor, perde o sentido. Aquilo tem que fazer parte da sua vida, como eu falei, algo natural, algo que é um resultado, né, um produto daquilo que o cristianismo está fazendo na tua vida, daquilo que o Cristo está produzindo na sua vida, conforme essa música que nós cantamos. Tu mudaste o meu interior. Então a mudança ela não é exterior, a mudança ela vem de dentro. A mudança ela vai produzindo de dentro, e certas atitudes e ações elas vão sendo naturais da tua vida, mas não é uma troca com Deus. Então isso, como é que eu sei isso? Porque se eu for pelo lado da emoção, eu vou acabar fazendo coisa errada. Eu posso acabar com a minha vida, eu posso perder a minha fé, inclusive. Mas se eu for pelo lado da razão, eu vou pelo lado da Escritura. A Escritura vai me orientar aquilo que eu tenho que fazer, não é? Então eu não preciso ser um filósofo também. Filosofia é muito bonita, eu gosto da filosofia. E uma das características do nosso Cristo, ele foi um filósofo. Uma das características dele, né? Mas ele não veio aqui para ser filósofo. O propósito dele, a missão dele foi outra. Mas dentre muitas coisas, nós vemos muitas aplicações de filosofias na vida do Cristo. Mas isso aí não enche barriga. Isso aí não me traz um valor para o Evangelho. Por quê? Porque eu preciso agir com a razão. E outras coisas absurdas que eu comentei também. Tem uma época aí que tudo era unção. A pessoa começava a cacarejar. O que é isso aí? A unção da galinha. A pessoa grudava na parede, ficava grudada lá, a unção da lagartixa. A pessoa caía, rolava pelo chão, a unção da cobra. Era unção para todo gosto, né? Outro orava para o cara ter dente de ouro, porque Deus precisa provar. Olha só os pensamentos. Deus precisa provar alguma coisa para alguém? Então a razão, quando você começa a ver a Escritura, a razão diz o quê? Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é o único, ele é soberano, ele é criador, ele é um Deus invisível, ele é um Deus imutável. Então quando você começa a enxergar com a razão aquilo que a Escritura te fala, você não vai fazer essas coisas. Não há sentido em fazer essas coisas, não é? Pessoas idolatram lugares. Tem que orar no monte. É errado orar no monte? Não é errado você orar em lugar nenhum. Eu até dei um exemplo domingo, como é gostoso você em muitos litorais aqui do Brasil, as praias são iluminadas agora, tudo, né? A orla fica iluminada, é gostoso você orar ali, levar um violão, cantar o que a gente está fazendo aqui, ou escutando aquele vai e vem das ondas, que coisa gostosa. Mas se eu não fizer isso, eu vou ser menos espiritual que o outro que fez? De forma nenhuma. Porque como ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele não está destinado a um espaço. Ele está onde você está, em comunhão com ele. Mas a gente ouve muito isso. Então a inteligência diz o quê? Não tem nada a ver. Teve uma época que a igreja que eu frequentava, o pessoal começou com essa mania de caravana para Israel. E uma pessoa uma vez chegou um absurdo falar para mim: não, para você ser completo, você tem que fazer uma caravana, você tem que ir para Israel. Eu falei, eu prefiro ir para a Itália, né? Prefiro, para não falar para ela que eu prefiro ir para a Disneylândia, que a Disneylândia para mim é perda de tempo. Se me der uma passagem para a Disneylândia, eu troco por outra coisa, que eu quero lá ver Mickey, né? Mas olha onde está a cabeça dessa pessoa. Não, você tem que ir, porque senão você vai mudar. O que eu vou mudar? Então quer dizer que pobre nunca vai ser cristão completo, porque pobre não vai gastar dinheiro para ir para a viagem para Israel. Então veja, são coisas que a gente vai ouvindo, e vão entrando, e vão infiltrando, não é? É muito bom, por exemplo, orar ajoelhado. É bom orar ajoelhado. Como eu falei, eu tenho problemas, às vezes eu não consigo ficar ajoelhado. Então eu sou menos espiritual que o outro. Então são coisas que a nossa razão fala: peraí, o que esse cara está falando não tem fundamento. E aonde está baseado, onde a minha razão ela tem um fundamento, um alicerce? Na Escritura. Não é da minha cabeça, do meu entendimento. Eu não vou estudar, ter vários diplomas para dizer que agora eu ajo com a razão. Não é isso. Senão as pessoas humildes, as pessoas com pouca letra, né, com pouca instrução, que mal sabem ler e escrever, elas não teriam acesso à Escritura, e têm. Como elas têm acesso à Escritura? Porque é o Espírito Santo que aplica a Escritura ao nosso coração. E a Escritura que produz nessas pessoas a razão. Eu conheci pessoas extremamente humildes,
mas extremamente racionais com relação às coisas de Deus. O que quer dizer isso? Que eram frios espirituais? Muito ao contrário, muito ao contrário. Eram pessoas fervorosas, né? Eram pessoas realmente cheias da unção do Espírito Santo de Deus, mas eram pessoas humildes, sabiam agir com a razão. Às vezes chegava para a gente e falava: pastor, eu ouvi isso não tem nada a ver. Eu dizia: não tem nada a ver, isso é uma invenção humana, é uma aplicação humana. Como beber água, o cara ora na água, aí você vai levar água, não tem sentido isso aí. A razão diz o quê? Mas qual a diferença? Por que eu não oro direto a Deus? Né? Ou outro bebe xixi. Tem uma religião que os caras bebem xixi, pelo amor de Deus. Aí você fala: mas ninguém segue isso. Segue. Tem aquele Cristo-in, aquela figura grotesca, né? Uma coisa grotesca, chocante, né? Aquele cara lá. Agora a gente deve estar quase morrendo por aí. Mas tem um monte de cara que segue o cara. Tem o reverendo Moon, quando chegou aqui no Brasil, um monte de bobagens que ele pregava. Eu conheci um cara que era engenheiro, com família, tudo. Largou tudo para vender lápis, caneta, para contribuir com a religião do reverendo Moon. Então são coisas, o que faltou para esse cara? Não era crente, não era convertido. Às vezes até o cara estava andando, caminhando na fé, mas vai na emoção. Não, agora eu descobri o que é. E assim muitos crentes são também, muitos cristãos são também, não é verdade? Então a idolatria, eu tenho uma estátua, uma cruz, uma imagem, e eu vou pedir para aquilo ali. Aquilo é uma coisa imóvel. Aquilo é uma coisa que não se mexe, não tem poder para fazer nada. Há uma simbologia tal, é uma outra história, é uma outra coisa. Mas o operar, nem o homem tem. Eu vou naquela pessoa lá, porque quando ele ora, Deus usa. Deus usa quando Ele quer, no momento que Ele quer, da forma que Ele quer. E se não quer, Ele não usa, né? Porque saiba que o diabo dá coisas também. E o diabo faz curas também. O inimigo faz curas também. Promove, está cheio de gente que conta isso aí. Então ele imita, né? Ele procura imitar. Ele é um excelente papagaio. Então ele procura imitar. E aí nisso aí não está a ação de Deus. Muitas vezes está a ação do maligno, do inimigo. Então a razão me leva ao quê? A razão me leva a crer naquele que é vivo, naquele que não é uma coisa imóvel, não é? É um objeto inanimado, que não se mexe, que não pode fazer nada. Ok? Eu até dei um exemplo tem cara que vai assistir o jogo do time dele, vai com a camiseta. Há 10 anos ele usa aquela camiseta, na final lá ele vai com aquela camiseta. Eu até brinco, né? Mas você está lavando a camiseta, que tem cara que nem lava. Você imagina o fedor do cara, não dá nem para ficar perto. Mas o cara vai. Agora, eu te pergunto, quantos caras pensam igual a ele? Do outro time, por exemplo. Então, se a camiseta estivesse fazendo alguma coisa, não, mas dá certo. Aí você pergunta: mas nos últimos 10 anos, quantas taças, quantos títulos o seu time ganhou? Vai falar 1 ou 2, então não dá certo. Não é verdade? Então são mandingas, são pensamentos, são coisas que você age com a emoção. O torcedor de futebol, por exemplo, ele age com a emoção. Ele está xingando o time faz um gol, ele começa a bater palma, cantar o hino do time, entenderam? Então isso é o que? É a emoção. Ele não está agindo com a razão, né? E a gente vê muito isso também no campo espiritual. Pessoas que chegam para os outros e falam assim: para de tomar remédio. O cara toma remédio controlado, para de tomar. Deus está me falando. Se Deus está falando para um cara, Ele tem que falar para a pessoa também. Porque é uma coisa muito grave. Como é que você vai parar um controle que é um profissional que está te acompanhando? Como é que você vai parar de uma hora para outra? Mas Deus pode fazer? Deus faz e Jesus faz todas essas coisas. Nós cremos dessa maneira. Mas sempre agindo com a razão. A razão aonde? Na Escritura. O que a Escritura me diz? Não, é que eu vou fazer a unção, vamos orar aqui para receber a unção, não sei do que, a unção do leão. De uma época que era tal da unção do leão, não sei o que lá. Para que isso aí? Onde que está isso aí? Então são invenções. Por que as pessoas compram isso? Porque deixa de lado a razão e aplica somente a emoção. Então esse negócio de dente de ouro, de água santa, de vassoura para varrer o pecado para fora de casa, e um monte de bobageira. Eu até deixo aqui uma propaganda no meu canal particular, no canal Omar Bianchi. Tem lá um vídeo que se chama Bobagens Gospel. E eu falo um monte de coisa, né? O pessoal tocando disco do lado contrário, para ouvir o diabo falar, um monte de coisa. E as pessoas saem fora da razão. A razão deixou de lado, a razão ficou de lado. E as pessoas agem, às vezes, pela emoção.
E não é cursando um curso teológico e tal. Como eu falei, isso não tem a questão, como é que eu posso dizer, da educação. Não tem nisso aí, não é? A sua cultura, essa é a palavra. Eu tenho mais cultura, o outro não tem. Não tem nada a ver. Porque essa razão, quem coloca no nosso coração é o Espírito Santo de Deus. Para compreendermos a palavra, sabermos até que ponto vai a emoção, porque a emoção ela é importante, mas até que ponto a emoção tem que parar para que ela não interfira na razão. Porque o que nós percebemos é a emoção atropelando a razão. A emoção atropelando a razão. Aí as coisas acontecem, não é verdade? Então, é muito importante que você pense nisso aí. Eu até coloquei uma frase aqui: o Evangelho não é para qualquer um. O Evangelho não é para qualquer um, porém é para todos. Porque o São João, quando ele registra lá uma passagem no capítulo 3 do seu Evangelho, capítulo 3, verso 16, ele diz assim: porque ele, o Eterno, amou o mundo de uma forma tremenda, de uma forma tal, que ele deu Jesus. Novamente essa música que a gente cantou, né? Ele entregou Jesus para morrer na cruz por nós, para que todo aquele que nele, na pessoa do Cristo, a pessoa que crê na pessoa do Cristo, seja salvo e tenha a vida eterna, não pereça, né? Não seja destruído, mas tenha a vida eterna. Então, ao mesmo tempo que o Evangelho não é para qualquer um, ele é para todos. Só que a aplicação da mente, da razão, infelizmente não alcança todas as pessoas. Muita gente desiste do Evangelho, e é fácil desistir do Evangelho, porque ele tem regras, ele tem conduta de vida, ele tem exigências, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, isso aí, mas isso aí é fora da razão. Você está falando da razão, isso é irracional. Pelo contrário, não é irracional. Aí é onde nós aprendemos a confiar e descansar no Cristo da cruz. Ok? Pensa bastante nisso aí. Essa é apenas uma pincelada que a gente está dando nesse tema. Esse tema talvez ele volte, como alguns outros temas talvez voltem, porque ele é muito profundo e carece muito de que nós possamos meditar para não cairmos nas artimanhas do inimigo que quer nos destruir. Nós vamos orar e convido você para que quarta-feira que vem você venha e tenha conosco mais um Quarta Convida. Hoje eu vou deixar meus amigos aqui de folga. Eu quero orar por você, quero orar por tua família, quero orar pelo teu trabalho, pelo teu escritório, pelo teu emprego, pelo teu consultório. Se você está desempregado, quero orar para que Deus possa abrir uma porta de trabalho, de serviço para você, para que você possa ser abençoado. Amém? Creia nesse Cristo. Senhor, Tu és o Cristo da cruz, Tu és o Senhor, o Salvador. Tu és Cristo racional. Aqueles que te seguem, Senhor, são inteligentes, são firmes. Podem, às vezes, ser até tentados, como o próprio Cristo foi. Mas a Escritura, a razão, os faz permanecer fiéis. Eu quero apresentar a vida, o lar, a pessoa, a família, o trabalho, o emprego, o consultório, o escritório, Senhor Deus, de cada um dos Teus filhos, aqueles que estão necessitando de uma porta de trabalho. Eu quero orar e pedir que o Senhor esteja abrindo essa porta de trabalho. Aquele que está enfermo, Senhor, visita, Pai, Tu tens o poder. Senhor Deus, aquele que está enlutado, conforta e consola. Aquele, Senhor Deus, que está com pessoas, com familiares enfermos, Senhor Deus, renova as forças, ó Pai. Aquele que está desanimado, renova as forças, traz novo ânimo. Aquele, Senhor, que está perdido, que não sabe mais onde está o caminho, Senhor, ajuda a encontrar o caminho, o único caminho, o Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Te agradecemos por esses momentos, por essa escritura aberta aqui diante dos nossos olhos. Te agradecemos pela razão, pela inteligência que o Senhor nos tem dado para Te servirmos, gratos em nome do Senhor, do Salvador, do Cristo da cruz. Amém. Jesus abençoe a tua vida, Jesus abençoe a tua família. E quarta, venha conosco ter mais um Quarta Convida. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor
seu filho pra morrer na cruz por mim. Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior, e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior, e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Light of the world, you stepped out into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart, and hope for life spent with thee. So here I am to worship. Here I am, my God. Here I am to say that you're my God. You're altogether